nosso chat vai aparecer o início da gravação, ok? Isso. Reunião iniciada, gravação. Eu vou fazer agora a questão da listagem de presença de vocês, certo? Então, vamos lá. Bom dia, bom dia. Aqui é o professor Paulo de Geografia. Vamos hoje para a nossa terceira aula do dia, quarta-feira, 27/5/2020. Essa aula é com a minha querida turminha do sexto ano de Serra. E essa aula começando às 9h20, temos nesse exato momento 17 participantes, na nossa aula online de hoje. Esses participantes são Ana Clara, Arthur Fernandes, Arthur do Vale, Bernardo, Camille, Emanuel, Emanuele, Emily, Enzo, Fernando, Giovana, Isis, João Pedro, Laila, Laíse, Mariana, Pedro Silva e Victória. Então, estes são aí os participantes, dessa nossa aula de hoje. Ingressou a Giovana, ingressou, no caso, aí, outros coleguinhas. E aí, ao final da aula, o prof vai estar repetindo, mais uma vez essa listagem de presença para com os meus alunos do sexto ano. Tudo bem? Beleza? Lindinhos, antes de começar, eu gostaria de só relembrar. Alguém teve dificuldade para poder fazer o simulado Eleva? Estava difícil o simulado Eleva? A Ana colocou que não. Fernando, não. Emanuel também não. Queridos, olha só, o Pedro também não. Beleza. É bom ter esse retorno. Mais uma vez, Vitória também. Olha só, aí o Arthur colocou, só errei uma. Acertei tudo na matéria. A Camille fez, não achou difícil, não errei nenhum em geografia. Queridos, o que o professor falou para vocês antes do simulado? Eu falei que a maioria ia acertar 4 questões. E uma grande galera que acertou 5, fechou, em geografia. Estou falando da minha matéria. Então, é a hora que eu digo a vocês o seguinte, um simuladozinho, uma questão de prova objetiva, grande parte, digamos assim, do sucesso é uma boa leitura. É você ler com atenção. Então, o que acontece? Nós vamos fazer a nossa prova de geografia, que vai ser também uma prova objetiva dentro da plataforma. E aí, o que acontece, meus lindos? Essas provas, eu já fiz as alterações, eu tinha as questões prontas, e aí eu fiz as alterações, já transformei em questões objetivas. E elas estão no mesmo nível das questões da plataforma Eleva. Então, o que acontece? Grande parte das questões, literalmente capítulo 1, 2 e 3, que nós revisamos e que caiu no simulado, vai estar literalmente caindo repetido na prova. E aí, a gente vai ter na semana que vem revisãozinha do capítulo 4 e 5, certo? Então, hoje nós vamos, Camille, nós vamos só fechar aí a questãozinha de agentes internos. E aí a revisãozinha é na outra semana, que aí é a semana da nossa prova. Tudo bem? Não adianta a gente fazer uma revisão agora e a nossa prova está lá na frente ainda. O legal é a gente deixar mais um tempinho para quando chegar a época a gente fazer uma boa. Beleza? Que aí o conhecimentozinho está fresquinho na mente ainda. Tudo bem? Beleza, Camille? E aí, só relembrando, o nível de exigência está o mesmo. Professor, você sabe qual vai ser o nosso PI? Eu estou fechando ainda com o Bruno, porque vai ser
né, praticamente bem em conjunto com geografia e história. Hoje à tarde nós vamos nos reunir, certo? Mas a gente vai fazer os mesmos grupos, ok? Beleza? Então, olha só, continuando. E aí, nós vamos ver que o nível de exigência da prova vai ser o mesmo, porque não tem como a gente apertar a mão e exigir um conhecimento de vocês, né, já que estamos tendo essa condição diferenciada de uma aula online, né, onde, por exemplo, perdão, numa aula presencial, o Prof. Paulo está lá, vocês estão fazendo exercício, o prof vai na mesa, acompanha a resposta, você vai e coloca a resposta no quadro, está correta, beleza, não está correto, corrige. Então, é quando nós vamos ver que tem, entre aspas, uma diferença entre uma aula online e uma aula presencial. E aí, nesse contexto, havendo essa diferença, não tem como a gente também apertar muito no conhecimento. Então, é o que eu digo para vocês, a prova de geografia está bem tranquila. Cabe, né? Você sempre está fazendo a sua revisãozinha, estudando, lendo, relendo, refazendo alguns exercícios, porque isso é válido. E com certeza você vai tirar uma nota boa. Isso é óbvio. E na hora de fazer a prova, muita atenção na leitura. Que aí você tira de letra. Né? Como grande parte dos coleguinhas colocaram aqui, que fechou geografia no simulado. Né? Então, é questãozinha de, num primeiro momento, uma atenção bem representativa. Segunda coisinha que o prof quer falar com vocês, está disponibilizado para vocês desde sexta-feira, né, as TMzinhas. E aí, né, vocês têm lá, sexto ano, 10 exercícios de TM. Só que desses 10 exercícios de TM, a gente vai ver aí que tem uns 4 ou 5, não lembro, que são objetivos, certo? E aí você vai fazer ao longo dessa semana, até, eu acho, na segunda-feira, esses 10 exercícios, certo? Vai estar aberto e disponibilizado para vocês. Professor, tudo bem? Sim. lá no blog do aluno, tá aparecendo Oi. lá que você tinha deixado, apareceu TM sexto ano, link, alguma coisa assim. Só que aí quando eu abro o negócio não tem link nenhum. Não, é porque a gente coloca link, o que acontece? É só para você ir lá no Estuda, para você abrir a TM. A gente coloca link que é para você lembrar, mas não é um link para você clicar e acessar. Tudo bem? A gente coloca link porque, quando, por exemplo, eu coloco atividade, eu tenho que estar colocando um início e um fim da atividade. Aí eu coloco o link só para chamar a atenção. Ok? Entendeu o que o prof disse? Não é um link para você entrar e conectar. Belezinha? É só para você relembrar. Ah, eu tenho que ir lá no Estuda, tenho que abrir a TM e tenho que fazer. Ok? Beleza? E aí, só relembrando, são os 10 exercíciozinhos, fez, e aí o professor vai pontuar em cima daqueles exercícios. Beleza, meus bebês? Tranquilidade? Podemos, então, continuar aí a nossa aulinha, só relembrando, né, na nossa última aula, com o sexto ano, que foi no dia 25. Pode falar, Camille. Paramos na página 78. Pode falar, Camille. Professor, O que você quer falar? quando eu fazer a ATM, aparecia que estava aguardando o início. Aí depois que eu fui conseguir entrar na sua ATM que você mandou, porque não estava aparecendo para mim. Que louco, né? Mas estava disponibilizado. Por quê? Eu tinha passado, aí ela tinha dado tempo, os alunos não tinham feito. Aí a Marlene pediu para abrir de novo. Aí foi quando eu abri na sexta-feira à noite, né? Justamente para a gente não ter essa perda, né? Esse prejuízo aí relacionado à questão desses exercícios. Beleza? Tranquilo? Mas eu já fiz a ATM.
Sem problemas, minha linda. Daqui a pouquinho, né, o professor vai estar analisando essas questões, né, no final de semana, ok? Beleza? Lindinhos, vamos lá então, páginazinha 78, podemos? Olha só, página 78, nós paramos aqui, ó, nessa partezinha aqui, cinturão de fogo do Pacífico. Queridos, nós vamos só dar uma relembrada da nossa última aulinha, certo? Eu gosto de fazer isso, para vocês retomarem a ideia tá fresquinha na mente de vocês. Relembrando, a Terra se formou, né, em uma gigantesca explosão, né, poeira cósmica e material rochoso fundido começou a se atrair a um núcleo muito aquecido, né, extremamente denso, composto de níquel e ferro, e isso acumulou, né, gases e em estado de fusão, esse material rochoso líquido começou a se resfriar. Ao se resfriar, formou uma fina casca que nós chamamos de litosfera ou crosta. Só que essa fina casca, ela, entre aspas, ela tem rachaduras. Ela não é uma casca inteiriça. Ela é, no caso aí, uma casca que ela literalmente flutua sobre esse manto interno de magma. E aí, aonde eu tenho o contato dessas cascas, eu tenho as zonas de placas tectônicas, os limites das placas tectônicas. Então, por exemplo, ó, é como se fosse aqui, ó, eu tenho esse espaço entre minhas mãos. E aí, ó, eu tenho uma placa tectônica agora cobrindo esse espaço. E aqui eu tenho o limite das duas placas tectônicas. Tudo bem, meus queridos? Então, é nesse limite de placa tectônica, sim, Enzo, é página 78, nosso livrozinho, o número 2. É nesse limite de placa tectônica, relembrando a aula passada, que nós vamos ter a figura dos agentes internos do relevo. Quem são os agentes internos? O tectonismo, que é a movimentação das placas, a sismicidade, que é o terremoto, e o vulcanismo, que é quando o magma extravasa e você tem o fenômeno vulcânico. Beleza? E aí, na aulinha passada, nós observamos este mapa aqui, onde esse mapa, a linha vermelha, mostra o limite das placas tectônicas. E aí, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a placa sul-africana, aonde nós estamos. E aí eu até falei para vocês, por que não tem terremoto no Brasil? O Brasil está aqui no meio da placa sul-africana. Então é como se a gente tivesse um para-choque do lado de cá e um para-choque do lado de cá. E aí é por isso que nós não temos nem terremotos e nem vulcões, pois o Brasil ele está exatamente no meio da placa tectônica, ok? E aí, continuando, nós temos aqui a placa sul-africana. E como eu havia dito a vocês, as placas se movimentam. E aí o professor até colocou a setinha aqui, ó, a placa sul-africana vai para o leste, a placa americana, sul-americana, vai para o oeste. Elas estão afastando. E aí é por isso que lembra que o professor falou para vocês que se você não viajar para a África esse ano, o ano que vem o avião vai voar 1 centímetro a mais. Aí você fala assim, nossa, professor, 1 centímetro a mais não é nada para o avião voar. Ele, ainda que não vai fazer diferença. Pode até não ser para nós agora a medida de 1 centímetro. Mas imagina você conseguir separar duas massas continentais de trilhões de toneladas de rochas, com milhões de seres humanos e construções sobre eles, você conseguir afastar essas duas estruturas em 1 centímetro. Olha que força monstruosa que tem a dinâmica interna da crosta terrestre.
E aí, né, nós vamos ver que as placas tectônicas, elas podem estar se afastando, que é o chamado limite divergente. Aí eu peguei o exemplo aqui, ó. Essas duas placas estão colidindo. Então, aonde ocorre a colisão de placa, que é o limite convergente, a gente tem a figura dos dobramentos modernos, é o caso aqui da Cordilheira dos Andes. E eu tenho as placas que são transcorrentes, uma atritando com a outra. E aí, o que nós vamos falar hoje é justamente sobre o cinturão de fogo do Pacífico. Vou fazer uma pergunta difícil, hein? O cinturão de fogo do Pacífico está em torno de qual oceano? Vamos lá. Difícil a pergunta. Arthur colocou o Pacífico. Não é do Atlântico, não? Porque senão seria cinturão do Atlântico. Mas olha só. Ah, professor, existe cinturão de fogo do Atlântico? Na realidade, não existe. Sabe por quê? Porque para você ter um cinturão de fogo, você tem que ter uma zona de instabilidade. Então, se a gente pega aqui, ó, todo o entorno do Pacífico, deixa eu pegar o meu pincel para poder marcar para vocês aqui, ó. Eu vou marcar aqui o cinturão de fogo, ó. Ó, o cinturão está aqui, ó, no entorno de todo o Pacífico. Mas por que só no Pacífico nós temos um cinturão de fogo? E aí, meus lindos, eu explico a vocês. É porque todas as placas dos continentes que são banhados pelo Oceano Pacífico, as placas estão colidindo uma com a outra. E aí, ao colidir uma com a outra, nós vamos ter formação de cadeias de montanhas, muita sismicidade e muito vulcanismo. Por isso que é chamado de cinturão de fogo. É porque é onde eu vou ter a maioria dos vulcões ativos do planeta nessa região. Porque ali acontecem choques constantes de placas tectônicas. Beleza? Isso, meus queridos. Aí, olha só, o prof vai fazer uma leitura rapidinha. O movimento das placas gera regiões de instabilidade, onde existe o encontro de duas ou mais placas. Em nosso planeta existe uma região denominada cinturão de fogo ou círculo de fogo. Alguém lembra esse nomezinho de um filmezinho, Círculo de Fogo, que tinha os robôs gigantes, onde seres humanos entravam no meio desses robôs e ficavam aí lutando com os kaijus, que eram monstros que saíam do meio da crosta terrestre, vindo de uma outra dimensão? Quem já viu esse filmezinho? Cinturão de Fogo. Já eram uns monstros gigantescos, né? O Fernando já viu. Mas aí, o porquê do nome Cinturão de Fogo? Porque dentro do Cinturão de Fogo do Pacífico, nós vamos ter uma região de encontro de placas tectônicas, aonde nós vamos ter a maior profundidade do planeta, que é nas fossas marianas, com 11 mil metros de profundidade oceânica. E aí no filmezinho, os monstros saíam na fossa das Marianas, ali que era o portal para a dimensão deles. E aí, por isso o nome do filme, Cinturão, né, o Círculo de Fogo. Tudo bem? Beleza? Mas isso está inserido dentro dessa área de instabilidade tectônica. Eu não sei se tem no Netflix, Fernando. Né? Tem que dar uma olhadinha. Né? Eu assisti tem muito tempo, certo? Mas é um filmezinho, né, que ele pega, por exemplo, a história dos
mangás japoneses, né, das histórias, né, que o Japão contava e tal, e aí a figura dos kaijus faz parte da cultura japonesa. Então, né, a cultura japonesa está começando a ser descoberta, né, de forma mais representativa esses dias. O Fernando viu esses dias e disse que tem no Netflix. Então, legal. Para quem quiser, é um filmezinho interessante, né, que mostra a figura dos monstros saindo ali na região do Cinturão de Fogo. E aí, continuando, o Círculo de Fogo, ou Cinturão de Fogo, é formado basicamente por cordilheiras de montanhas, falhas oceânicas e arcos vulcânicos. Abriga 75% dos vulcões ativos no mundo. Então, olha só, de todos os vulcões no mundo, 75% está só aqui, ó. Olha o restante. Os 35% espalhados nessa grande área aqui. Então, nós vamos ter uma área gigante, de grande instabilidade, né, onde a gente vai ter esses fenômenos vulcânicos acontecendo de forma muito representativa. E aí, continuando, né, chamados, né, inclusive os mais destruidores, chamados de vulcões assassinos, né, ainda responsável por 90% dos terremotos do planeta. Ou seja, os terremotos que ocorrem no planeta, 90% vêm dessa região do Círculo de Fogo. E os vulcões assassinos são aqueles vulcões que entram em erupção constantemente. E aí, pegando aqui o Círculo de Fogo, se você observar aqui, ó, nós temos a América do Sul. Ó. A beiradinha da América do Sul está aqui, certo? E aí eu tenho num documentário do Discovery, chamado Planeta em Fúria, um pesquisador, ele estava na Colômbia, ele era um vulcanólogo. E aí ele, no documentário, ele faz um depoimento dele. Né? Ele foi visitar um vulcão, que era um vulcão dormente. O que é um vulcão dormente? É aquele vulcãozinho que está mimindo. Mas ele está mimindo, mas ele está roncando. E ele roncando, ele solta fumacinha, solta vapor. Ele está dizendo que ele está dormindo. Ele não solta lava. E aí o nome desse vulcão é o Galeras. E aí ele contando que em 1995, esse documentário foi feito em 2009, mas ele, em 1995 foi no Galeras. Ele era pesquisador, vulcanólogo. Né? O pesquisador, ele tem autorização para estudar os vulcões. Né? Nenhuma pessoa pode entrar num vulcão, não pode. Né? As áreas onde tem vulcões são, entre aspas, protegidos, né, pelo governo, né, para as pessoas não terem contato, não correrem risco. E aí ele foi com um grupo de mais 3 estudiosos e 6 turistas. Ou seja, eles foram em 10 pessoas nesse vulcão Galeras. E aí, quando eles chegaram ali na borda do vulcão, tudo isso tem esse relato no documentário Planeta em Fúria, do Discovery. Quando eles desceram na cratera do vulcão, eles estavam subindo para poder descer na cratera do vulcão, eles receberam um sinal e houve um abalo sísmico, um terremoto. E aí, quando eles receberam o sinal dos sismógrafos, o que aconteceu? Ele viu que tinha perigo. Quando ele pensou em chamar o pessoal, o vulcão ele gerou uma grande explosão. A explosão, ele falou que quando houve a explosão, literalmente todas as pessoas que estavam com eles morreram instantaneamente. Ele foi arremessado. Nisso que ele foi arremessado, ele falou que ele caiu a uns 20 metros de distância. Quando ele foi se levantar para correr, para ir embora, ele falou que uma pedra na explosão foi arremessada e atingiu as 2 pernas dele, quebrando as 2 pernas dele com fratura exposta. E aí ele não conseguia correr. Aí ele contando, o relato é uma coisa que é assustadora. Aí ele começou a se arrastar e o rio de lava começou a descer um vulcão.
Aí ele conseguiu ir para trás de uma grande pedra e ele se encostou na grande pedra. Nisso, eles já sabiam que havia os cientistas, mais pessoas no vulcão, eles já mandaram o helicóptero. E aí ele encostado na pedra, o rio de lava passava e passava do lado aqui. E ele encostado aqui atrás da pedra. Só que o calor era tão grande, quase 2.000 graus Celsius, que o calor queimou todas as roupas dele e queimou todo o corpo dele. Aí foi quando o helicóptero veio e resgatou ele com vida, o único que sobreviveu. E aí ele conta no relato dele, ele fez cirurgia, botou pino de titânio nas pernas, fez inúmeras cirurgias plásticas para recuperar a sua pele, a sua fisionomia. Ele falou que ele passou por mais de 22 cirurgias plásticas. E aí, no documentário, ele volta para o vulcão Galeras em 2008. Né? Ou seja, ele quase morreu no ano de 95, 96 e praticamente 12 anos depois ele voltou lá de novo. E aí é legal que ele conta que quando ele estava chegando no aeroporto, aí a pista do aeroporto estava aqui e ao fundo ele viu o vulcão Galeras lá soltando o vaporzinho. E aí com isso, o vulcão soltando o vaporzinho, né, ele falou que o vulcão era como se fosse um animal predador que tentou matá-lo, mas ele não conseguiu. E agora ele estava voltando para visitar esse animal de novo. E é um documentário bem legal, né, que mostra aí como que os vulcões, eles, né, digamos assim, têm uma força, né, muito grande e que o homem não consegue impedir essa força. Tudo bem, meus lindos? Beleza? Entenderam o porquê que ali é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico? É porque nós vamos ter a maior zona de instabilidade tectônica do planeta. Beleza? Podemos continuar? Dá uma okzinha para o prof saber como é que está. Pois bem, vamos lá então, meus lindinhos. E aí, continuando, né, nós vamos entender o porquê que as placas tectônicas se movimentam. Se você pegar a apostila, ali na página 79, lindinhos, olha só, na página 79, nós temos aqui, ó, esse infográfico aqui. E aí, olha só, a gente vai ver que o calor vai subir e ele vai empurrar as placas para lados diferentes. É como se aqui, por exemplo, fosse o Brasil e aqui fosse a África. Ele empurra no meio do Oceano Atlântico a África para o leste e ele empurra do meio do Atlântico para o oeste a placa sul-americana. Então, o calor vem, empurra para um lado, vem, empurra para o outro. E aí é por isso que as placas se movimentam. É por isso que as placas se afastam. É por isso que as placas, às vezes, são empurradas uma para colidir com a outra. Ok? E aí, fazendo a leiturinha, o porquê que a litosfera se movimenta. Os movimentos das placas tectônicas acontecem por causa da alta temperatura do magma, rocha derretida que compõe o mar, e fazem com que ela tenha um estado pastoso, certo? Em outras palavras, é como se as placas sólidas, rocha da litosfera, ficassem sobre uma gelatina de magma. Vamos pensar assim? A gente faz aquele mingauzinho de maisena, mingauzinho de maisena bem cremosinho. Aquele mingauzinho molinho é como se fosse um magma. E aí, se você bota algo flutuando sobre ele, ele não fica estável, ele vai se mover sobre o mingau. Beleza essa ideia, meus queridos? Tranquilo? Então, o manto magmático é assim.
Só que como ele está muito aquecido, esse calor ele vai querer extravasar. Porém, as placas vão impedir a saída desse calor. E aí esse calor vai empurrar as placas em várias direções. Todo mundo está entendendo essa ideia, que é o calor do núcleo que movimenta o manto, e o manto movimenta a crosta terrestre. Todo mundo está entendendo essa ideia, essa sequência de transporte de energia? Podemos continuar com a leitura? O Pedro colocou o que travou. Tá, só voltando. É como se a Terra tivesse o manto magmático e o manto magmático fosse como um mingau. Beleza? Mingauzinho de maisena. Certo? E aí, por cima desse mingau de maisena, eu tenho a crosta. A crosta sólida por cima do mingau e o mingau está se movimentando, a crosta não vai ficar parada. E aí, o calor movimenta o mingau, que é o manto, e esse mingau se movimentando, que é o manto, ele vai empurrar as placas em várias direções. Tudo bem agora? Beleza? Conseguiram visualizar o manto, uma gigantesca bola de mingau, e por cima dessa bola de mingau, a crosta terrestre, que vai estar sendo empurrada porque o mingau se movimenta. Show de bola? Conseguiram visualizar? Vamos lá. Esse calor faz com que o magma se movimente debaixo da crosta terrestre, é chamado de corrente de convecção. São correntes de calor do magma que ocasionam o movimento das placas. Professor, está travando muito. Ô, Isadora, talvez pode ser a sua internetzinha, meu bebê. A minha está com sinal tranquilo aqui, está com... você vai contando com esses pontinhos de sinal assim, acho que tem 5, a minha está com 5 pontinhos. Né? Tudo bem? Beleza? Aí, olha, todo mundo já viu o papai e a mamãe fazendo café da manhã, ou café da tarde. Eles colocam a água para ferver. Tudo bem? Já viram quando a água começa a ferver na panela? Começa a sair o que no primeiro momento? Começa a formar lá embaixo na panela pequenas bolinhas. Quem lembra disso? Forma as bolinhas pequenas e aí depois sai a bolinha pequena, sobe e estoura. Outra bolinha pequena, sobe e estoura. 1, 2, 3, vai saindo aquele monte de bolinha. Daqui a pouco, a bolha, ela não está mais pequenininha, está aquela bolha grande. E aí é quando a água está fervendo muito, já viu? Que estoura aquelas bolhas grandonas. Blum, 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 blum. Ou seja, o calor está fazendo com que ocorra a quebra da molécula de água, e aí é quando você vai ver que a água ela vai ser transformada em vapor, né? E no caso aí, em gás. Ok? Beleza? O mesmo acontece com o manto magmático. O manto magmático próximo do núcleo vai superaquecer. E ao superaquecer, esquentar o magma, que vai ficar mais leve e vai subir em direção à crosta. E aí, esse magma que vai subindo em direção à crosta, como sobem as bolhas e a água quente que aquece no fundo da panela, você vai ver que essa corrente que sobe vai empurrar a crosta. Então, por exemplo, se você pega a água, ela está borbulhando, e você coloca algo flutuando sobre a água, você vai ver que o borbulhamento vai movimentar aquela estrutura que está flutuando. Todo mundo está conseguindo visualizar o que o prof está tentando colocar como exemplo? Imagina você fervendo a água borbulhando, e você coloca algo flutuando sobre as borbulhas dessa água. Essa estrutura flutuante vai ficar parada? Não. Vai se movimentar em várias
direções. Todo mundo consegue visualizar esse exemplo? O mesmo acontece com o manto. O manto aquecido vai ter sobre ele a crosta flutuante. Porém, o calor vai fazer com que, entre aspas, a parte mais quente do manto suba e empurra a crosta em várias direções. Tranquilo? Está todo mundo conseguindo absorver a ideiazinha, meus lindos? Beleza? E aí, vamos lá. Continuando. O esquema acima, que é o que nós vimos aqui, mostra a convecção do magma, né, e os pontos de vulcanismo. Ou seja, aonde eu tenho magma aflorando entre as falhas, as placas tectônicas, eu vou ter a ocorrência do vulcanismo. Então, é por isso que no Círculo de Fogo do Pacífico, eu vou ter, aonde ocorre esses choques de placa e afastamento de placa, uma ocorrência vulcânica muito grande. Beleza, meus queridos? Aí depois tem o tsunami. Vamos lá, rapidamente só falar do tsunami. Alguém sabe qual a diferença? Sim, não tem problema. 13 minutos, a gente faz muita coisa. Ó, maremoto. Maremoto e tsunami. Maremoto, uma onda gigante que quando chega no litoral, destrói casas, mata pessoas e acaba com tudo. Tsunami, uma onda gigante que quando chega no litoral, destrói casas, mata seres humanos, destrói tudo. Qual a diferença de um maremoto e de um tsunami? Alguém saberia dizer? Ah, professor, você falou que os dois são iguais, são ondas que vão destruir e tudo mais. Mas eles têm uma diferençazinha. Sabe qual é a diferença? Olha só. Maremoto é uma onda gigante que é produzida por isso. Maremoto é uma onda gigante que é produzida por tempestades, furacões no oceano, que vão estar movimentando a água, e ao movimentar a água, esse vento, as ondas se propagam e vão de forma destruidora até o litoral. Agora, quando eu falo de um tsunami, aí eu estou falando de terremoto no fundo oceânico. Ou seja, já um tsunami, ele vai acontecer... Não, é um maremoto, desculpa. É porque eu escrevi errado, não é uma moto, não. Perdão. Maremoto. O corretivo aqui, ó. Maremoto. Tudo bem? Maremoto. Não é uma moto, não. Desculpa, porque o público acabou não olhando. Eu correto aqui. É um maremoto. Então, a gente vai ter um maremoto e um tsunami. Ok? Então, um maremoto é fruto de tempestade, tempo, agente externo. Já um tsunami, ele é fruto de um choque oceânico, né? Um choque de placas em fundo oceânico, ou seja, é agente interno, é sismicidade. Tudo bem? Então, um é uma onda gigante que destrói, mas ele tem questão de sísmico. Beleza? A Marina colocou que está travado. Travou? Destravou? Continua travado ainda, queridos? Ainda está travado? Ei, tem que ficar balançando assim.
Ainda continua travado? Ah, destravou. Pode ser a internetzinha. Então, só voltando à minha falazinha, tudo bem? Maremoto, onda gigante, mas que é gerada por tempestades. Tudo bem? Tsunami, onda gigante, mas que é provocada por sismicidade oceânica. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, olha só. Páginazinha 80, contato de placas tectônicas. Lindos, aqui na página 80, e de vez em quando trava. Olha só, lindinhos, isso a gente fala todos os dias em nossas aulas. Os nossos provedores de internet estão tendo uma sobrecarga muito grande. Por quê? Porque não está fácil. Essa pandemia está assustadora, cada vez mais gente conhecida nossa está contraindo a doença, né, estão ficando ali em casa. Então a gente tem que entender que está havendo uma sobrecarga, né, dessa oferta de pacotes de internet. Então, isso daí vai gerar, né, esses distúrbios na internet. Tudo bem? Então, né, não tem jeito. Mas só lembrando que todas as aulas são gravadas e sempre que disponibilizadas para mim, eu já estou publicando no blog para vocês. Tanto que ontem eu já coloquei algumas aulinhas ali, né, da semana passada já. Então, teve duvidazinha na explicação, a aula está gravadinha, bonitinha ali, disponível para vocês. Ok? E aí, nós vamos fazer o seguinte, meus lindos. Eu vou só mostrar rapidamente para vocês que nós temos 3 tipos de contato de placa, certo? Nós temos aqui as placas que se afastam, que são as chamadas placas divergentes. Nós temos as placas que colidem uma com a outra, que pode dobrar e que pode afundar, né, que são as chamadas convergentes. E nós temos as placas que atritam uma com a outra, que são as chamadas transcorrentes. Então, assim sendo, nós temos 3 limites de placas tectônicas. Aquelas placas que uma vai estar colidindo com a outra, aquelas placas que uma vai estar afastando da outra e aquelas placas onde uma vai estar atritando a outra. Tudo bem? Sexto ano, são 10 horas e 6 minutos, eu vou fazer o seguinte. Como a gente tem que fazer essa transição de uma sala para outra, a internetzinha está meio lenta, eu vou marcar aqui na página 80 com o sexto ano SE para nós continuarmos aí na nossa próxima aula. Então, hoje, dia 27, eu terminei aqui com vocês essa nossa aulinha de hoje. E aí, meus queridos, na próxima aula a gente retoma aqui. Eu vou fazer a chamada de vocês agora, tudo bem? Né, para ver os alunos aí que participaram da nossa aula, certo? Porque tanto vocês quanto o prof têm que estar transitando ali, né, de uma sala para a outra. Né? Nessa transição a gente também não pode atrasá-la e muito. Beleza? Então vamos lá. Hoje, né, estamos aí finalizando a nossa aula. Na próxima aula com o sexto ano de Serra, vamos iniciar a nossa aula na página 80 falando sobre os contatos de placas tectônicas. Estiveram presentes na nossa aula de hoje com os alunos do sexto ano de Serra. Esta aqui é a terceira aula dessa nossa quarta-feira, dia 27/5/2020. Presentes os alunos Ana Clara, Arthur Fernandes, Arthur do Vale, Bernardo de Castro, Emanuel Silva, Emanuele de Araújo,
Emily Alves. Enzo Nascimento, Fernando Lima, Giovana Lima, Isadora Astori, Isis Américo, João Pedro, Laís Milanese, Mariana Silva, Pedro da Silva e Victória Freitas. O Fernando, eu acho que ele já se desconectou. Meus lindos, eu vou encerrar a nossa gravação de hoje, pelo fato da transição ali de uma aula para outra. Tudo bem? Beleza, meus queridinhos? Mais uma vez o professor agradece a presença de todos, relembre aí dos avisos, questãozinha de prova, leitura, ter tranquilidade, faça os exercícios de tema que o professor vai estar corrigindo também. Beleza? Um abraço, meus lindinhos, o prof está encerrando a gravação, vai inclusive aparecer aí no nosso chat, o fim da gravação.